Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Salmos 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão, o áspide, o calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois então encarecidamente me amou, também eu livrarei, coloquei no alto rendido, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Privá-lo-ei e o glorificarei. Todos. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe a sua palavra e também com ela possa encher as nossas vidas de graça. Amém. Sentai-vos, por favor, por um momento. Agora, como disse no início, devemos ser e agradecer a Deus, valorizando estes valores pelo qual Ele tem nos concedido. Eu só entendo e conheço a única coisa que nós valorizamos isto, é dando a Ele essa tremenda adoração, de termos uma vida separada, como verdadeiros nazireus de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, todo aquele que é nascido do Espírito Santo, que tem esse selo na sua vida, esse selo é um sinal de Nazireu, que você possui, que é um sinal de separação.
separa. E separam para ele. E você se torna uma unidade ou uma união perfeita com Cristo. Porque, na verdade, a verdadeira união perfeita, ou uma unidade perfeita, ela não é composta. Ela é simples. A composta é aquela de marido e mulher. Mas a simples é aquela de você e Cristo. Ele não somente está com você, mas ele fez-se um em você. Dentro do seu ser. Mora na sua vida. E te dá um determinado domínio que você recebe das suas mãos, até o ponto de você ser restrito só para ele. Como a mulher é só para o seu marido. Eles são dois em uma unidade. É uma união composta. Então você vendo o marido, você não está vendo a mulher. Vendo a mulher, não está vendo o marido. Porque é composta. Mas esta de Deus e você não. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É uma unidade simples. Por isso que as nossas vidas, elas devem ser a vida de Cristo. Os nossos desejos, os nossos prazeres, deve ser tudo ser dele e colocado para ele. Correto? Ninguém pode interferir entre você e Deus. É um direito que lhe assistem, dado por nascimento. Não existe lei para impedir estas coisas. Não há. Ninguém pode impedir esse relacionamento de Cristo e você. Cristo e sua noiva. Cristo e sua esposa. Não existe. Marido não pode pedir a esposa servir a Deus. A esposa não pode pedir o marido servir a Deus. Filhos, pais, não pode. Isso daí é um poder dado por Deus na sua vida. Ele é incomparável. Ele é imbatível. Você pode observar que o próprio Senhor, Ele mesmo diz certas palavras. Aquele que não deixar pai, e mãe, e filho, parente, amigo, para me seguir, me servir, ele disse, não é digno de mim. Então você fica agarrado. Eu só vou se ele for, eu só vou se ela for. Você vai parar no inferno. Correto? Você tem que entender que há alguém que está sobre tudo e em todos. É o único que está sobre tudo e em todos.
todos os filhos de Deus, os eleitos. E este é Cristo. Agora, o salmo que nós lemos, o verso 4, Davi fala assim: Ele te cobrirá com as suas penas. Penas fala de cada promessa que Ele tem em sua palavra para o que é seu. Cada promessa que Deus tem, representado por uma pena. E Ele está dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas. Veja, irmãos. E debaixo de suas asas estará seguro. Então você sabe que aquelas penas compõem aquela asa completa. E faz a palavra de Deus ser cumprida e perfeita em sua vida. Porque se você toma Deus em sua palavra, cada promessa é sua. E Deus está Deus deve cumprir a sua palavra com você. Ele é obrigado, porque é sua promessa. Não é mesmo? Mas é se você tomar Deus em sua palavra. Fora disso, meu irmão, Ele não está suposto a estar com você. Então, você não está coberto com as suas penas. Não está. Ele não é obrigado a cumprir. Isto é a verdade. E debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Nós ouvimos ontem sobre a insegurança de uma pessoa. Ele é inseguro quando ele não toma Deus em sua palavra. Só há um lugar de segurança, e este é Cristo. Todo verdadeiro filho de Deus, ele está seguro. Ele tem um seguro dado por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre é um crente que está cada dia mais novo. Em virtude, cheio, carregado. Ele é um templo vivente desse Cristo vivente. Deus habita nele. Deus mora nele. Deus vive nele. Deus reina nele. Deus lhes governa. Que segurança quando você tem esse Deus como seu governante. Amém. Nada pode se opor. Nada. Não existe oposição para Deus. Por isso que ele disse, não é de admirar, que ele disse essas palavras: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Ele falou isso para aqueles judeus porque eles só criam, eles viam ele como se fosse um homem. Eles pensavam que ele era um homem judeu, natural, comum. Como muitos assim pensam do mesmo jeito hoje. Por isso que ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Mas para um verdadeiro filho não, ele sabe. Que ele sabe que ele é Deus feito carne. E que ele tem se manifestado em seus filhos.
Por isso que todo verdadeiro cristão, ele tem uma alta consideração ao outro. Ele respeita. Ele sabe que aquele homem ali, aquela mulher ali, é uma filha, é um filho de Deus. Deus habita nele. Deus habita nela. Então é digno de confiança. Não é mesmo? E você não precisa ir muito longe. Você expressa isso através da sua vida. A sua vida do dia a dia. Vida vivida. O incrédulo tem medo disto. Porque, na verdade, quando ele chega diante da verdade, ela é luz. E quando a luz se apresenta, então o pecado se manifesta. E quando o pecado se manifesta, ele é condenado. E quando ele é condenado, então o pecador é julgado. Digo, o pecado é julgado. Para que então você seja livre dele e seja salvo. Amém? Deus nos abençoe e que Ele sempre esteja nos cobrindo com as suas penas. E nós estejamos seguros debaixo de suas asas. Assegurados. Nós vamos, sob o som somente clear, nós vamos ouvir a palavra de Deus, receber o pregador desta manhã, né? Aleluia, graça, graça. Amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, por favor, mais uma vez. Vamos ler. Apocalipse 3 é a 6ª carta, a era de Filadélfia. Verso 8. Está escrito: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Querido Jesus, concede-nos nesta manhã, mais uma vez, o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas fraquezas, e dê-nos força suficiente para superar todas as barreiras. Nós já sabemos e cremos que cada espírito aqui está sob o seu controle, sobre o seu domínio, Senhor. Então, ó Pai Santo, o lugar, o terreno está próprio para que o Senhor possa operar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor.
Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, és a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, quanto Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus nos encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, goza, paz e salvação, todos que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Ah, quanto Deus quer bem. Amém. Amém? Graças. Eu estava meditando sobre nós estarmos juntos nos cultos e estava pensando a respeito do que é isto daqui. O irmão Brana, ele faz uma menção na mensagem Contagem Regressiva sobre os eleitos. Ele disse: cada filho de Deus, cada eleito, ele é um astronauta. E todos os astronautas, no sentido natural, eles entram na sua espaçonave e ficam ali sobre ar comprimidos, esperando o momento da sua partida. E ali então é contado em contagem regressiva de 9 a 0. E aí então aquela espaçonave, ela dá uma explosão e sobe. E eles voam para o espaço e deixam aqui a órbita.
E ele disse: todos nós estamos dentro de uma espaçonave. Essa espaçonave é Cristo, a palavra. Cada eleito que está nessa espaçonave, ele já está sobre ar comprimido. Sob a palavra, o peso da palavra de Deus, que está influenciando ele a se deslocar e vir para a igreja todos os cultos e ouvir o mesmo sermão todos os dias. E ele faz isso na contagem regressiva de Deus. E ele disse: uma hora dessa você vai ouvir o último sermão e vai haver um estrondo. E a noiva subirá. E deixará isso daqui e subirá para o lar celestial. Ele disse: ela não vai só até a lua, ela vai passar além da lua, além das estrelas, além do sol. É um voo sem escala. Eu estava pensando sobre a gente vir à igreja. Você vem todos os cultos, se assenta aqui, sob essa atmosfera dessa grande espaçonave pela qual você está dentro dela, sob esse ar. É o ar do Espírito Santo, é o refrigério do Espírito Santo, é Ele que faz com que você seja assim. Um verdadeiro crente em Cristo. Eu não posso ser um verdadeiro crente em Cristo se eu não expressar isso nos meus atos, nas minhas obras. Elas identificarão-se a mim, a Cristo. E Cristo é identificado em mim através das minhas obras. É por isso que eu sinto uma responsabilidade, um peso, uma necessidade. Antes que termine a primeira reunião, já estou com saudade da segunda. Já estou desejoso que chegue a próxima. Há uma alegria infindo na alma, há um júbilo no espírito, há um gozo. Então isso daí é o que faz o amor divino em seus astronautas, em seus filhos. Não existe nada que impeça você. Depois que você entra dentro dessa espaçonave, acabou tudo do lado de fora. Você está ali dentro fechado, lacrado. Não tem mais jeito de olhar para fora, atender alguma coisa lá fora. Você está ali dentro. Você vê esse crente que anda muito preocupado com o mundo e com as coisas do mundo, da carne, materialista. Ele não ainda está, a porta não fechou ele ainda, não lacrou, não selou ele. Ele não está selado. Quando ele te sela, você fica selado com todo o peso do Espírito dentro de você. E o mundo selado do lado de fora. Você perde os prazeres momentâneos.
E quando ainda por estar nesse corpo, você sente as coisas tudo em ordem. O próprio Espírito Santo deixa as coisas cair tudo em ordem na sua vida. Correto? Ele é ordenado, é para isso que é dado o Espírito Santo para a sua igreja. É para deixar uma igreja ordenada, posicionada, bem estabelecida, bem edificada. Isso faz parte do que nós estamos, porque isso é uma porta aberta. Não é mesmo? Nós paramos nessa palavra porta aberta. Nós não saímos da porta aberta e nunca vamos sair. Ela é uma extensão enorme, é infinita. São 4 palavras que o profeta abordou: porta aberta, pouca força, minha palavra e meu nome. Essas 4 palavras. E nós estamos aqui sobre a porta aberta, que é Cristo. Ele é a porta aberta para a sua igreja. É o Evangelho que nós cremos. É a palavra. É esse ministério pelo qual nós temos recebido em nossas vidas. É uma porta aberta que está derramando de contínuo no corpo. É essa evangelização, desse evangelho de boas novas, que é esse ministério, que não é o meu ministério, não é o seu ministério, é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando esse ministério está aí em você, você tem preocupação com a palavra. E quando você tem preocupação com a palavra, você se preocupa com cada semente. Porque cada semente de Deus é um atributo de Deus. Cada semente de Deus é uma palavra falada de Deus. E a palavra falada de Deus é o seu ministério. E você tem compartilhado com Ele, junto nesse ministério do Espírito Santo. Por isso que Ele não te faz enojado do Espírito Santo. Ele faz você sentir enojado do mundo e das coisas do mundo, não é mesmo? Nós estávamos falando, lendo essa mensagem, era de Filadélfia, e nós paramos no parágrafo 59. Ele disse assim: este ministério que ele lhes deu foi realmente o compartilhar do seu próprio ministério com eles. A igreja, os discípulos, a noiva. Vejam, por isso que eu digo, você está compartilhando dele. Esse ministério é o Espírito Santo, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a porta aberta. Não é mesmo? Porque ele disse em Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho no reino, e curando todas as enfermidades e moléstias que entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, isso aqui foi Deus falando: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande ceifeiro para a sua seara. Então você pode ver, irmãos, que o nosso ministério é uma extensão do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos feito compartilhador do seu ministério. Quando Ele tem nos dado esta mensagem, esse profeta, nos trazendo esta mensagem, esse profeta trouxe essa mensagem, esse ministério desse profeta é o ministério de Jesus Cristo. E esse ministério de Jesus Cristo foi o mesmo de cada apóstolo, que é o Espírito Santo na igreja. Por isso que São Pedro, ele chama a igreja um sacerdócio. Não é um sacerdote. O sacerdote é o pastor. Agora o sacerdócio é o povo. É a igreja do Deus vivo. Ela tem uma responsabilidade de interceder pelo pecador. O sacerdócio é aquele que vai com o sangue da propiciação para interceder ante Deus, para poder trazer ali o perdão dos pecados daquela pessoa. O sacerdócio. Você faz isso através do seu ministério que você tem, dado a Deus por meio do Espírito Santo, através dessa vida batida, essa vida bem identificada com a palavra, essa vida justa, essa vida limpa, essa vida pura, essa vida santa que vive em você. Aleluia. Ou você acha que é só o pastor que tem direito de ser identificado com essas coisas? Todo o corpo tem que estar. Você deve ter isso e não precisa forçar nada. Você não precisa forçar a barra. O próprio ministério na sua vida, ele faz tudo por você. Ele que te protege. Ele protege o homem por causa do ministério. Verdade? Ele te protege, é por causa dele, que ele vive em você. O seu corpo é a casa dele, é o templo dele, é o tabernáculo dele, é o lugar que ele descansa em você. Aí ele protege você debaixo de suas penas, cumpre cada promessa a seu respeito. Aleluia. Por causa dele, não é porque é de você não, é por causa dele. Ele que vive em você. Satanás não pode tocar. Você sabe que um pé de roseira, ele dá suas rosas. E aquele pé de roseira solta bastante de espinhos. E aquela rosa fica entre os espinhos. E aqueles espinhos é para proteção da rosa. Para a vaca não lambuzar ela. Não passar a língua suja nela. Porque se ela for passar, os espinhos furam a sua língua. E a rosa fica protegida. E o Espírito Santo protege o seu corpo para não manchar a sua alma. Por isso é que Ele te guarda. Não é mesmo? Por causa desse ministério que você tem, desse sacerdócio na sua vida. Quando Deus disse ali através do apóstolo Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um justo.
Não existe mais do que um só, há só um justo, não existe mais do que um. E este um é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Quando esse justo está vivendo em você, ele te faz justo. Você é justo através da justiça dele, que vem através da fé de Deus. Aí quando você ora, não é a sua oração, é a oração do justo. Oh, que privilégio! Que privilégio é de um filho de Deus, de uma filha de Deus. De um verdadeiro atributo. Muitas pessoas têm ideia de que apenas os apóstolos tiveram este ministério dado a eles por nosso Senhor Jesus. E assim, quando morreram, o ministério acabou. Isso não é assim. Aqui em Lucas 10, 1, 9, encontramos que nos dias de sua peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministério, ministério de poder aos seus. E depois disso, designou o Senhor ainda. Já tinha começado a dar aos seus, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando com cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em que qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puser diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Nós estamos numa escola pela manhã. Se você não aceita o que eu vou dizer, é um problema seu. Mas eu devo dizer. Entendeu o que eu digo? Se então a melhor coisa que eu pudesse fazer é deixar de ser pastor. Então eu devo cumprir o meu ministério como um pastor. E eu digo a vocês: vocês devem cumprir o ministério de vocês como ovelha. Ser submissa, ser obediente, ser sujeita, para que vocês possam ter um ministério justo. Então, ele disse: comei do que vos puserem diante. Não recuse nada. Não vai resmungar, murmurar. Não vai lhe pedir nada. Agora eu estou direcionando isso para obreiros.
E eu estou enquadrado no meio. Eu sou um pastor, sou um ministro. E vocês que pregam aqui no púlpito e almejam um dia ter um ministério e ser um pastor, uma igreja, vocês devem ver isto. Eu não estou vos entregando o que eu não faço. Nessa parte eu vos digo a verdade. Assim como eu faço, façais vós também. Sede os meus imitadores. Eu nunca perguntei à casa de irmão algum de alguma coisa que eu desejaria comer e que ele não tivesse. E eu dissesse, você não pode me dar isto? Nunca disse. Mas sempre tem chegado na casa de irmãos pobres, que diz para mim, pastor, nós só temos isso. Eu falo, irmão, Deus os abençoe. O bom cavalo é aquele que cerca o boi primeiro. Essa é a maneira de cada ministro, cada pregador, cada aspirante ao ministério que está exercendo esse posicionamento. Que viajam, vão para o nosso campo, para poder ali ajudar aquelas pessoas. Ele deve ser humilde. Ele deve ser simples. Não vai lhe pedir nada além do que aquele que eles têm dentro de casa. Se tiver uma bolacha com sal seca e com água, agradece a Deus e come com um bom espírito. Essa é a maneira correta do verdadeiro ministério de Cristo. Não vai querer de ninguém nada mais. Exigir. Quem faz isto está errado. Correto? Porque o verdadeiro ministério é esse, irmãos. É agradecer e ser agradecido e abençoar aquela casa e dizer, hoje chegou-vos o reino de Deus. Ali chegou aquele homem, é um representante, é um embaixador de Deus. Deixa que o próprio ministério é responsável. O próprio ministério é responsável por aquilo. Esse ministério de Jesus Cristo, ele não é mendigo. Não é. Ele não é pobre. Ele não é soberbo, não é iracundo, né? Não é jactancioso, não é orgulhoso. Ele é simples. Ele é submisso. E é poderoso. É um ministério poderoso. Quem se atreveria a negar o poderoso ministério de Filipe? Quem se atreveria a negar os poderosos ministérios de Irineu, Martim, Columba, Patrício, e inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Tudo isso é uma extensão, não é que é outro ministério, é uma extensão, irmãos. Por isso que Jesus tem na sua destra 7 estrelas. Ele, o próprio Senhor, ele se apresenta como sete olhos, 7 estrelas,
7 espíritos, enviado por toda a terra. Está tudo sob o seu domínio, sob a sua autoridade. Isso é o seu ministério, é o seu espírito, que ele deu aos seus. Não que ele tem 7 espíritos, 7 ministérios. Ele trouxe o seu ministério em seu determinado tempo específico, em cada uma de suas dispensações. Certo? Esse ministério de Jesus foi distribuído através de os apóstolos, através de Paulo, através de Irineu, através de Martim, através de Columba, através de Martim Lutero, através de John Wesley e William Branham. É o mesmo ministério de Jesus. E quando cada eleito, cada atributo verdadeiro de Deus recebe a mensagem do seu dia, porque ele é predestinado para receber essa mensagem. Ele é elegido nessa mensagem. Ele é uma parte dela, ela é uma parte dele. Quando ele aceita esse ministério, como ele é, então esse ministério posiciona na vida dele. Seja lá quem for. Você sabe que um pregador, ele pode ser desabonado com essa posição errada. Ser coerente com aquela casa, com aquela família. Ele não é humilde. Isso pesa no seu ministério. E quando se trata ao corpo de Cristo, que temos esse ministério, o irmão Branham diz, você passa uma régua aqui do púlpito lá na porta, todos iguais, espiritualmente falando. Todos iguais. O caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta. E eu desejo acrescentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isso é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito na minha própria vida. Minha própria vida. Assim, se você me permite um comentário pessoal, aqui eu lhe direi. Como sei com certeza que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o poder de Deus ainda está disponível aos que crerem e receberem. O irmão Branham falou. Crerem e receberem. Eu já vi pessoas sentar aqui dentro e ela ficar, como disse, jactanciosa, orgulhosa, e não submissa. Eu já vi com os meus olhos o espírito que atinge essa pessoa. Porque você tem que entender, cada um de nós temos que entender, quando nós estamos ouvindo estas verdades, nós estamos recebendo ela, ou ela está nos corrigindo, ou ela está nos açoitando, ou ela está nos cortando e nos ponhando em ordem. Isso daí representa e se manifesta através dos nossos atos. E o verdadeiro cristão que tem o discernimento, aquilo é discernido na hora. O irmão Branham fala, você quer ver quando Satanás é desmascarado? Olha no rosto das pessoas. Aquilo manifesta no semblante dela. Ele disse, ali é o diabo.
porque não tem jeito de você bater no pecado e não atingir o pecador. O pecado está no pecador. Então você julga o pecado para o pecador ser livre. E eu acredito que cada pregador, cada ministro, ele não tem que estar olhando para o teto da igreja. Ele tem que estar olhando para a igreja. Ele tem que estar olhando na face, no rosto da igreja. Ali é uma espada de dois gumes. Aqui é uma espada de dois gumes. Ela corta. Ela fere. Ela penetra. Ela é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. Não há nada encoberto diante dela, mas antes todos estão nus e patente ante os olhos daquele com quem devemos de tratar. E agora mesmo nós estamos tratando com ele e ele conosco. Estamos sendo julgados. E o nosso semblante, as nossas atitudes, o nosso comportamento está mostrando se estamos recebendo ou se estamos rejeitando. Durante a minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando eu cheguei a Turban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era uma enorme pista de corrida que é a segunda maior do mundo. A multidão era bem mais de 10 mil. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Eles puseram em serviço diversos policiais para manter as multidões aquietadas. E aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhas de distância. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem e 27 vagões carregados de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos, montanhas, carregando as suas costas por muitas e muitas milhas, algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestos pelo Espírito Santo. Ei, irmãos, eu reconheço o nosso posicionamento dentro da palavra, esse ministério, mas tem uma coisa, Deus levou o irmão Brana, mas o Deus do irmão Brana está aqui. O Deus do irmão Brana está aqui. Você entendeu? E nós temos que entender isso. É claro, você, nós não somos como o irmão Brana. O irmão Brana, ele era um mensageiro de Apocalipse 10:7. Deus mandou ele para tirar um povo do cativeiro, da escravatura, de Satanás. Posicionar na sua palavra, para que então ele pudesse derramando em nós até chegarmos ao ponto que ele fez com o profeta. Ele poderá fazer em nossas vidas. E para isso nós precisamos ter a atitude do Espírito Santo. Reconhecer que fomos chamados pelo decreto divino. Somos predestinados. Quando nós submetemos assim, Deus pode fazer alguma coisa através de você. Alguma coisa através de você. E pode. Mas a adoção plena está vindo. Qualquer hora dessa ela descerá. E não vai ficar um débil no nosso meio. Um débil.
no nosso meio. O Espírito Santo tomará-nos em tal grau que nos transformará. Não é mesmo? Você crê assim? Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma entre a milhares de maometanos, e enquanto ela estava de pé diante de mim, um missionário aos maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: ó Senhor, ó, tem compaixão dessa preciosa alma. Ó, tem compaixão dessa preciosa alma. Ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus Cristo como Salvador. Eles eram originalmente os medos e persas, cujas leis não mudam. Vejam, eles são tão difíceis de ganhar. Parece que uma vez maometano, sempre maometano, e uma lei entre eles. Bem, enquanto ela estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar, e a todos aqueles milhares através de intérpretes, e eu disse: não é a verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olharem umas para as outras quando eu disse isso. Eles não criam em Jesus, eles criam em Maomé. Eles creem que Jesus é um homem qualquer. Eles não criam. Então um olhar para o outro, etc. Entendeu? E então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse: mas os missionários leram para vocês deste livro, e eu levantei minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador, e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram a vocês que, por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios. E assim como fez Jesus, eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver este mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso. Essa foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram. Eu então prossegui: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim, e eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço. Eu nem mesmo posso falar sua língua. Ela admitiu isso. Eu disse: quanto a curá-la, você sabe que eu não posso. Porém, você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como filho de Deus, e ao invés tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes, e eles o creem. E eu disse: mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou seu Espírito de volta sobre a igreja.
aquele espírito que estava nele é exatamente o mesmo espírito que está aqui. Ó, o mesmo que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu. Você viu aí, irmão? É o ministério. Ele disse em João 5,19: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Pois bem, se Jesus viver e me revelar, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse, através do seu intérprete: sim, eu posso. Eu disse, muito bem, que ele possa fazer isso. E aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que ia acontecer, ou acontecerá. Então o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo e de troncudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é a verdade. E eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão? Porque você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso ajudá-lo. Mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele ajudará. Aleluia, amém? É onde eu digo. Aí você fica iracundo por aí, rejeitando o que sai de púlpito, Ele nunca vai te ajudar. Nunca, nunca te ajudará. Eu diria isso absolutamente, como disse o profeta. Mas se você simplesmente aceitar e receber, Ele te ajudará. Ele é o mesmo. Ou você acha que o Espírito Santo que está no irmão Brano é diferente desse que está aqui agora? Ele está aqui. E Ele está tratando comigo, Ele está tratando com você, com cada um de nós. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada, cerca de 10 mil, ela foi curada, e cerca de 10 mil maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado, tanto em palavra como em poder. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colhe nada. Amém. Que coisa. Ele nos diz, Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isto que devemos usar. Foi isto que deu ao Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 30 anos. Eu me lembro que eu comecei esse ministério. Não foi aqui não, em Rio Branco não. Lá em Rondônia, Ariquemes. Aqui eu estou com 20 e poucos anos. Quantos anos? Quantos anos você tem, irmão? Espera lá. Quantos anos tem a sua filha, Sarinha? 25. Eu estou com a faixa de 26, 27 anos que eu estou aqui. Eu me lembro que quando eu conheci o irmão Carlete, a irmã Mila, eu encontrei eles lá no Quinari. Ela tinha acabado de sair do hospital com a Sara. Com a Sara.
E já fazia mais ou menos 1 ano ou 2 que eu estava aqui. Então, ele disse, ele nunca disse para você trabalhar 30 anos e ficar com a mão vazia, não. Às vezes as pessoas escandalizam em mim. Eu conheço pessoas que estão escandalizadas em mim. Eles acham que eu tenho que todo o tempo estar andando de bicicleta, a pé. Ele acha que é assim. Esse é um ministério que eu vou lhe falar, viu? É melhor. Eu tenho meus direitos, tanto no espiritual como no material. Eu tenho. Eu não assumo uma decisão se não for direcionado por Deus. Eu não ambiciono coisas ricas, não sou rico. Sou pobre. Sou um pobre. Como vocês são. Tal pastor, tal igreja. Irmão Branham chegou a dizer assim, olha, eu não tenho riqueza. Hoje eu estou devendo 30 mil dólares. Irmão Branham falou. Eu não vou dizer quanto eu devo. Então essa é a maneira. Agora fica esses crentes que vêm sob condição, com pretensão, segundas pretensões, só para ver as falhas. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Olha, eu sei que tem incrédulos que não crêem nos sinais, mas eu creio. Eu creio. E quando eu estava batizando, fazendo aquele batismo daquele irmão lá, aquele casal lá em Brasileia, aquela coluna de nuvem parou lá. Aquela coluna de nuvem parou lá. Acima de minha cabeça, mais ou menos 3 pés, ou digo 3 metros ou 4 metros. Aquilo para mim não é comum. O meu ministério, ele é vindicado. E quem vindica o meu ministério é o Espírito Santo através de vocês. Correto. Se você não crê em mim como homem, crê no menos no meu ministério. Jesus disse, se não crer em mim, porque sou homem, creia no menos pelas obras. O embaixador de Cristo, ele é um representante. Eu estava ouvindo aí o pastor Joaquim pregando. Quando você olha esse homem como embaixador de Cristo, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Eu conheço, vocês são abençoados, mas sempre tem família que destacam mais. Como tem estrelas que brilham mais do que outras estrelas. Jesus é a estrela da manhã. É a maior de todas e a mais brilhante. Mas entre todas as estrelas, nenhuma estrela são iguais. Ele disse isso. Ele diz, vós sois a semente de Abraão. E as sementes de Abraão, elas são refletidas através das estrelas. E cada estrela dá um brilho diferente uma da outra. Uma brilha menos, outras brilham mais. Ou seja, Deus pode derramar mais bênção ali. Devido o quê? A crença, a confiança, a consideração, o respeito do ministério.
Eu conheço famílias que Deus derrama naquela família bênção que eu vou lhe falar. Então ele disse: ouça-me agora. Ouça-me agora. Foi durante essa mesma viagem que quando estava embarcando no navio em Nova York, Nova Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. E eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Então estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui. Que bom. Eu repliquei: vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos metodistas. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal. Eu repliquei: você não seria aquele Brana que vem daquelas bandas? Seria? Queria dizer, irmão Brana, separada, né? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo corou o rosto deles. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros. Então eu disse: só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de algum princípio. Sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos 4 há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus que pode apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazer. Eu não quero ferir os seus sentimentos. Moças, eu disse, mas todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Pregando o evangelho, né, irmão Baldo? Essas moças que gostam de ir pregando o evangelho aí. Estudando, pregando, fazendo tudo, né? Trabalhando e pregando. Pregadora. Ganhando para elas. Vejam bem, não é da sua conta estar aqui no campo, até que esteja cheia do Espírito Santo, e pregando o verdadeiro evangelho da demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo o resultado que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro evangelho. E não tem jeito de você pregar um verdadeiro evangelho fora do seu lugar. Uma vez que você já saiu fora do seu lugar, já acabou. E se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te põe no seu lugar. Ele não deixa você fora do seu lugar. Ele te põe no seu lugar. Não é mesmo? É para isso que é dado o Espírito Santo. Ele não veio só em palavras, mas veio também em demonstração de poder e obras. É para isso. Você prega com a sua vida vivida. Essa vida limpa, pura, decente, essa fé genuína, a fé de Jesus Cristo em seu ser, revelação da palavra de Deus, ela te materializa no seu ser, vive na sua vida, age, atua, se comporta, é a sua personalidade, é a pessoa de Cristo em você. Não é mesmo?
Deus nunca disse para uma mulher tomar o púlpito e pregar, ou para uma mulher sair pregando aí e fazendo isso, fazendo aquilo. Ele nunca disse isso. Ele disse para os seus discípulos. Ele nunca teve uma discípula. Me aponta quando que ele teve uma discípula. Já imaginou? Me aponta o quanto que ele teve ali quando ele estava ensinando os discípulos, estava preparando eles para enviar ao mundo. Pergunta, me diga-lhe, lê na Bíblia ali se tem alguma ali chamada fulana de tal. Só homem. Só homem. Correto? Então a mulher, ela, dentro do lugar dela, ela é imbatível. Uma mulher cristã, cheia do Espírito Santo. Ela é imbatível, nascida de novo, posicionada na palavra, ela está no lugar correto dela, da mulher. O Espírito Santo posiciona. Deixe-me dar mais um passo adiante e mostrar-lhe exatamente como podem ser as coisas no campo missionário. Eu não digo que é tudo assim, mas eu receio muitíssimo que seja. Foi enquanto eu estava nesta mesma viagem, passeando ao redor de Turba, com o prefeito, e eu vi um nativo com um pingente, em volta de seu pescoço, e ele estava carregando um ídolo. Perguntei ao meu amigo para que era aquele pingente, e ele me disse que quando um nativo abraçava o cristianismo, eles punham um pingente nele. Isso seguramente me surpreendeu, porque ali estava um homem dizendo ser cristão e carregando aquele ídolo. Portanto, eu perguntei, como podia ser isso? Ele disse, eu sei falar a língua dele. Vamos até ali e falar com ele. E assim fomos até ali, e o prefeito atuou como meu intérprete. E eu perguntei ao nativo se ele era cristão. Ele afirmou que com certeza era cristão. Eu então perguntei por que ele carregava o ídolo. Então, sendo um cristão, ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixara para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolos, ele respondeu que este ídolo fora de grande utilidade para seu pai. E eu fiquei curioso em saber como. E ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então ele fez uma fogueira e falou ao ídolo do modo que ele fará, que fora ensinado pelo feiticeiro. O leão foi embora. Matara o leão. Uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens. E eu nunca esquecerei sua resposta. Ele disse, bem, é dessa maneira, se amoiar, que é o Espírito Santo. Se amoiar, o Espírito Santo falhar, então esse ídolo não falhará. Você viu como é que ele disse? Desse jeito que os incrédulos fazem. Um relato detalhado da campanha africana pode ser encontrada no livro Um Profeta Visita a África. Vocês sabem, tem aquele livro, né? Ele é ilustrado. Essa é quase toda a força que as multidões de cristãos têm, porque a palavra não lhes foi traduzida pela porta aberta original do Pentecoste. Por isso que o irmão Branham sempre dizia, um pregador, ele para tomar o púlpito, ele tem que fazer uma visita primeiro ao Calvário e ter um encontro com Deus como teve Moisés na sarça ardente. Vejam, para isto tem que ser assim.
E agora, voltando à porta aberta do missionário, digo, a porta missionária aberta da era de Filadélfia, ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observa o mesmo versículo que ele menciona, essa porta aberta, ele diz, tendo pouca força. Pouca força. Vejam, isso é correto. O poder do Espírito estava faltando nessa era. A palavra era bem pregada. Ela foi satisfatoriamente capaz de tornar as almas cientes da salvação. Mas o grande poder de Deus que mostrava seus prodígios, que fazia revelar seu braço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentado acima do que eles tinham na reforma. Não poderia ser como nós hoje. Pouca força. Pouca força. Martim Lutero, John Wesley, com a sua mensagem, que foi a era de Filadélfia, a porta aberta, ele não tinha outra alternativa a pregar para o seu povo, a não ser o quê? A santificação. Foi a mensagem de Martim Lutero. Hebreus 14, verso 14. Sem a santificação, ninguém virá a Deus. Foi a mensagem dele. Vamos fazer uma limpeza. Aquelas mulheres luteranas, elas usavam shorts. Elas cortavam os cabelos. Elas se pintavam. Elas fumavam charutos, fumavam cachimbos, usavam roupas pertencentes ao homem. Às vezes tinha 2, 3 maridos, podia possuir. O homem tinha 2, 3 mulheres. A única coisa que Lutero fez foi fazer isso, quebrar os ídolos, derrubar os altares e saber que a sua salvação era de graça. Não tinha que pagar nada para o padreco. Nada. Era de graça. Deus já tinha pago lá no Calvário. Foi só isso. Mas ele nunca impôs para elas que deveria ser santos, limpo. Porque eu digo mesmo, irmãos, eu creio em santidade. Eu creio que o cristão deve ser santo. Isto é a verdade. Todo verdadeiro cristão que invoca a Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele deve apartar das iniquidades. Ele tem que ser santo. E ainda mais, hoje, exige mais do que santidade. É o Espírito Santo na sua vida. Ser cheios do Espírito. E a mensagem de Martim Lutero não fez isso. A de John Wesley atendeu isso daí. E ele levou o povo a se limpar. Vamos deixar todas essas coisas, vamos ter uma vida santa. Porém, vazio. Vazio. Por isso o profeta diz, tem pouca força. A Bíblia diz, pouca força. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem poder. Você tem domínio. Você tem autoridade sobre o pecado. Satanás não pode fazer uma irmã, uma mulher carregada e cheia do Espírito Santo, pegar uma tesoura e cortar nem as pontinhas do seu cabelo. Não pode. Ela sabe que ela não pode fazer isto.
Satanás não pode fazer com que um homem possa fazer trapaça e fazer suas negociações de mentira, porque ele sabe que o poder do pecado está debaixo do poder do Espírito Santo. Ele traz debaixo dos seus pés. Ele sabe que todos os reinos da terra é areia movediça, mas esse reino que reina e governa está dentro dele, é o reino eterno, é poderoso. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos no parágrafo 86, daremos continuidade no 87, é isso mesmo, né? Página 272. É dessa maneira, irmãos, que a palavra deve ser pregada, deve ser vivida. Pregada, Martim Lutero viveu, John Wesley viveu, todos aqueles súditos que creram nas suas mensagens viveram, que eram eleitos. E hoje, esses súditos que o Mombrana pregou para eles, e eles criam como o Mombrana criou, eles também vivem a mesma vida que viveu no profeta, que viveu em Cristo. Não é mesmo? É a verdade. Vamos ver se nós cantamos esse hino. É o 366, Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, crente, vai já passando algum. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. E a quem vindo à noite já não há lidão. Mãos ao trabalho, crentes, caide enquanto há luz. E que agora é tempo de servir Jesus. O vigor da vida, todos ao bem voltar. E a quem vindo à noite não há lidão. Mãos ao trabalho, crentes, breve chega ao fim. Enquanto a morte não toca clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. E a quem vindo à noite, vamos descansar. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Nós vamos orar. Senhor Jesus, deixa-nos com toda hostilidade de todo verdadeiro cristão, está sempre disposto, pronto para o teu trabalho. Sermos vasos carregados
cheios de boas coisas, um vaso para toda boa obra. É no teu nome precioso que o pedimos, e que o Senhor despede-nos em paz, e nos leva, e nos guarda, e nos protege, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Música